Henrico, quando multiplicamos frações inversas, o produto é sempre 1. Tomamos como referência os anteriores. Então, ele quis dizer assim, ó, se eu multiplicar 3/4 vezes 4/3, vai dar 12 dozeavos, que isso é igual a 1 inteiro. Então, toda vez que eu multiplicar uma fração pelo seu inverso, pela fração inversa, vai ser sempre 1. Então, olha aqui, ó. Se eu multiplicar aqui 2/7 vezes 7/2, que é o seu inverso, vai dar 14 14avos. E isso será igual a 1 inteiro. Porque 14 dividido por 14 dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, não é mesmo? Então, aqui agora, 8/5 vezes 5/8 é igual a 40 40avos. 40 dividido por 40 é igual a 1 inteiro. Igual a 1. Então, toda vez que eu fizer a multiplicação de qualquer número pelo seu inverso, vai ser 1. Então, aqui, aí temos agora o segundo exemplo. Então, ó, 2 números fracionários não nulos, quer dizer, diferente de 0, são inversos quando o produto deles é 1. Então, aí ele deu outro exemplo. Ele deu o exemplo de 2b de 7. Então, olha lá. Se eu fizer o seu inverso, lembra que eu coloco sempre um embaixo quando não tem? Então, qual será o inverso aqui? De 2 inteiros. 1/2. Agora de 7. 1/7. Então, quando toda vez... Por isso que a gente coloca um embaixo. Qualquer número inteiro pode ser representado através de uma fração, né? Então, se eu fosse fazer agora como eu fiz lá, 2 vezes meio, 1 embaixo, dá 2/2, que é igual a 1. Aqui a mesma coisa, 7 vezes 1/7 é igual a 7/7, que é igual a 1. Então, toda vez que eu multiplicar 2 números, um número com o seu inverso, ele vai dar igual a 1 inteiro. Então, essa parte da fração inversa é o que vocês agora vão aprender para depois nós aprendermos a divisão. O que é uma divisão? Eu sempre copio a primeira questão e multiplico com o inverso da segunda fração. Então, a hora que eu chegar lá, eu explico com mais detalhe. Então, na página 69, nós vamos fazer um momento de nova descoberta. Mas, primeiro, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho. Ô tio, eu fiquei perdida naquela hora que você falou que se der o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo vira 1. Por que virar 1, tia? Não tem sentido. Ué, como não vira 1, Marcela? 12 dividido por 12 dá quanto? Mas ninguém falou em divisão, tia. Ué, uma fração, eu estou simplificando a fração, Marcela. Ué, então a fração não é uma divisão? É, tia. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 12 partes. Uhum. E eu comi as 12 partes. Então, dividi por 12 e peguei 12. Isso é igual o quê? A 1 inteiro. Tá. Mas daí vira uma fração mista, tia. Por que mista? 1 inteiro só. 1 inteiro, 12 dozeavos, ué. Lógico que não. 1 inteiro e 12 dozeavos, eu teria mais que 1 inteiro. Isso é uma fração aparente, que vai dar um número só, um número natural. Então, toda vez que eu estiver
Por exemplo, vamos pôr um número menor para dar uns desenhos menores aqui. Por 3. Então, dividi por 3 e comi 3. Quanto que eu comi? Você comeu 3. E esse 3 corresponde o quê? A 3. Ah, um inteiro, Marcela. Ué, tia, você tinha em 3 pedaços, você comeu 3 pedaços? Ué, eu comi chocolate Como inteiro. comeu tudo. É, Marcela, ela comeu todo o bolo ou o chocolate. Exatamente, estava Pessoal, dividido em Um 3. inteiro, ela comeu um inteiro. Ué, mas estava dividido em 3? Ué, e daí? Se ela dividiu em Eu 3, quero Dividiu em comer três, o ela laranja comeu inteiro. 3. Comeu ela inteiro. Eu vou comeu comer ele inteiro. Eu não divido ele em partes iguais? Divide. Então, para eu... Um outro aqui, eu tenho uma laranja. Eu dividi em 4 partes. Uhum. Para comer ela inteira, eu vou comer quantas partes? 4. 4 partes. Em quantas partes foi dividida? 4. Então, eu comi ela inteira ou não? Comeu, sim. Então, mas o que eu tô Então, falando, é você igual a dividiu um em 4. inteiro. Você dividiu em 4 e comeu 4. Então, em quantas... Eu comi ela inteira ou não? Comeu, tia. Então, 4 quartos não é igual ao inteiro? 3 terços não é igual ao inteiro? 12 dozeavos não é igual ao inteiro? Certo? Mais alguém está com alguma dúvida? Então, vamos lá. Eu tô. Fala, Lívia. Se tem um número só, não tem a fração, como que inverte ele? O Arte Antônia acabou de fazer aqui, ó. Toda vez que estiver sozinha, não tem que colocar um embaixo? Ô, tia, só que Então, aqui coloquei na embaixo. atividade... Ficou 2, 1. Qual é o inverso de 2, 1? Tia, mas você tá invertendo e fazendo uma continha? Não, eu fiz a continha para demonstrar que a multiplicação de 2 números com o seu inverso, um número com o seu inverso, é igual a 1. A 1 inteiro. Eu tenho outra pergunta. Espera aí só um pouquinho. Lívia? Entendeu, Lívia? Tá, vai, Marcela. E se você tiver 1 e 1, que vai ser um inteiro, mas o número vai estar 1, mais 1. Não, quer dizer, menos 1, quanto vai dar? Não, agora nós não vamos, nós estamos trabalhando o inverso, aí você vai entrar numa expressão numérica. Fala de novo o que você falou. Quero dizer um inteiro. Tá, o inteiro. 1 O inteiro. mais, ou menos, desculpa, menos, um inteiro. O inteiro. Uai, 1 menos 1, 0. Ô tia, mas você não disse agora que quando tem uma fração tem que botar um embaixo? Vai ser 0 sobre 0? Eu vou colocar 1 embaixo, tá? Mas não vai ser... Vai, vou colocar 1 embaixo, Marcela, aqui. 1. 1 dividido por 1 não dá 1? Seu denominador não muda? 1 menos 1, 0. Você não é aquele negócio que o denominador não muda? Não, nesse aqui não. Esse daqui a gente está fazendo frações inversas. Ué, tia, então não tem sentido aquele número. Não, nessa conta que a Marcela tá falando, tia. Que é? Aí é uma expressão, nós não estamos falando, aí não está, não estamos falando em inverso. Nós estamos falando 1 inteiro menos 1 inteiro. Nós não estamos falando, o que ela disse está sendo uma expressão numérica, negativa. Nós não estamos falando em operação negativa. Agora, 1 inteiro, se eu colocar 1 embaixo, vai continuar 1 inteiro. Certo? Por isso coloca 1, porque não muda nada. Continua sendo sempre o número de cima. Vamos ver, então, o exercício 1. Não existe fração inversa de um número com denominador 0. Se houvesse, teríamos a seguinte situação. O inverso de 0 sobre 3, 0 terços, seria 0, nem tem o denominador, né? Seria 3, 0. Não existe frações com denominador 0, porque existe divisão com 0. Não.
É impossível você dividir alguma coisa por zero. Então, ela não existe. Não, É tia, você impossível. pode. Ô, tia, você pode dividir por zero, no final vai dar zero. Não, você pode dividir zero para uma quantidade. Agora, uma quantidade para zero é impossível. Isso vocês aprenderam desde lá do segundo aninho, que de uma divisão por zero é impossível. Nunca uma fração vai ter o denominador zero, porque ela é impossível. Certo? Não tem como eu dividir para zero coisas. Agora, se eu dividir zero para três, vou dividir zero caneta para 3 pessoas. Ninguém vai receber nada, porque eu não tenho nada. Agora, como que eu posso pegar 3 canetas e dar para zero? Como que eu vou dar para zero? Você não vai dar caneta para ninguém, tia. Não, é impossível. É impossível. Certo? Então, agora, pois o zero não é possível ter uma fração inversa. Então, por isso que aqui na coisa falou assim, quando eu comecei a ler, é uma operação, né, não nulo, né? 2 números fracionários não nulos, quer dizer, não pode ter zero, nem no denominador, nem no numerador, porque senão não dá para mim fazer a operação inversa. Então, zero, qualquer número, 0 terços, 0 meios, não tem inverso, porque fica impossível. Então, agora, vamos ver cada fração, o número de frações e a fração inversa. Então, essa daqui vai estar na página 69. Tia Daniela tem uma pergunta. 69. Deixa eu passar aqui. Números e frações inversas. Dois quintos, 3 oitavos, 1 nono, 6, 0 e 50 centésimos. Então, ele pede aqui para você pôr o seu inverso. Qual é o inverso de 2 quintos? 5 meios. 5 meios. 5 meios. Tá me dando banho aqui. 5 meios. Pode responder, tia? Pode. 3 oitavos. 8 terços. 8 terços. 8 terços. 1 nono. 9, sei lá. 9, 9, 1, que é igual a 9 9, ok. inteiro. Certo? Tia Toninha, se eu colocar 1 embaixo, não tem problema nenhum, mas você tem que saber que é 9 inteiros. 6. 1 sexto. 1 sexto. 1 sexto, porque eu tenho que colocar 1 embaixo. E agora, 0. Não. nada. 0. Ah, tá. Eu sei, tia. Não há fração inversa. Eu vou colocar um X, tá? Porque você te Não há colocar aí, fração não. inversa, porque não pode ter o denominador no 1. Então, não tem. Davi, está perdendo uma aula importante, Davi. Ô, tia, Oi. então sempre que for um número inteiro, a gente obrigatoriamente, quando vai transformar em inverso, tem que colocar um embaixo. Isso. Ô, tia, tem. nossa, eu achei muito simples essa matéria. Nós vamos ter essa matéria toda nessa apostila inteira, porque eu gostaria. Porque não precisa fazer MMC, é só inverter a fração, muito fácil. Isso. Quem disse que Peraí, é chato? Não, Ó, eu tô falando muito de uma só vez. até a página 71 essa matéria. Depois vai Vamos trocar. lá. Marcela, Não vai não, Felipe. Não tem matéria explicando pra trocar.
Como vai ter Pessoal, Eu tenho uma pergunta. Se zero não pode ser denominador, por que ele pode ser numerador? porque eu posso dividir zero por alguma coisa, quer dizer que ninguém vai receber nada. Agora, eu não posso pegar nada e dividir para 3. Como que eu vou dividir alguma coisa se eu não tenho? Certo? Não, tia. Respondendo a pergunta, Sofia, tu vai acabar na página 62. Pronto, pessoal. Ô, tia, o denominador não é a quantidade que eu tenho, por exemplo, de chocolate. Sim. É a quantidade que eu tenho. Então, não tem como eu ter nada de chocolate e dar para 2 pessoas, Então, né? é isso aí. Ó, vocês sempre aprenderam que eu não posso dividir nada, o zero nunca pode ser divisor. Isso é uma regra, é uma teoria, você pode fazer a demonstração que é impossível, não existe. Não existe divisão por zero. Certo? Não existe divisão por zero. Agora, zero dividido por qualquer número, aí é zero. Porque como eu não tenho zero, eu tenho 0 caneta, como que eu vou dividir para 3? Como que vai receber cada um? 0. Certo? Então, isso são regras vocês estão aprendendo desde lá do 2º ano. Oi? Mas, ó, pensa comigo. Por que o 5 pode ser o denominador em uma fração e o 2 pode ser em... desculpa. Por que o 2 pode ser denominador e o 5 um numerador em uma fração só e o 0 não? Porque se você tem 3 canetas, então essas 3 você divide para 0, porque você não tem um total. Mas no 2 você também não tem, tia. Eu já posso explicar pra Mas ela? eu posso dar pedaços de caneta. Posso E ali eu não posso, Marcela. Tia, posso explicar um negócio pra ela? Se Eu for posso dar um 5 pedaço de meios, caneta. Bom, pessoal, 5 é 50 centésimos. Qual é o inverso? 150 avos. Aí o 2. O 2 fala assim. Escreva uma fração irredutível que, multiplicado por 8 nonos, resulta 1. Então, escreva uma fração irredutível que, multiplicada por 8 nonos... 8 nonos é igual a 1. Oitavos. Tia, Hã? olha aqui. É 8 nonos vezes 9 oitavos. Gente, eu não disse que qualquer número multiplicado pelo seu inverso é 1? Sim, Então, então qual é vai o que eu ser a falei. fração, então? 9 oitavos vezes 9 oitavos. Ele quer que você dê a fração, né? Aí, se você quiser demonstrar, você pode, né? Foi mesmo que eu falei assim, sabe? Que vai dar 72 vai a 72. 72, que é igual a 1. Então, ele pede, qual é a fração? A fração é 9 oitavos. Então, sempre que pedir qual é a fração, você vai colocar, é o inverso dela. Tá? Então, vamos lá. Ô, tia, Oi. eu ainda não entendi por que 0 não pode ser denominador. Ô, Marcelo. Já posso explicar só um negócio? Olha aqui. Porque se a gente pensar assim, ela deu o exemplo de 5 meios. Se a gente for ver, 5 dá 2 inteiros pro 2, que no caso é 4, e 1 vai sobrar. É só pensar em número misto. Só que... Tem nada a ver, pessoal. Henrico, tem um jeito muito mais fácil. O denominador, ele é a quantidade que a gente tem. Então, por exemplo, de um bolo. Eu tenho a quantidade, por exemplo, 9. E aí o 0 em cima. Eu não vou querer dividir para ninguém. Ninguém vai comer o bolo. Agora, se eu colocar o 0 embaixo por 9 em cima, como que eu vou ter 0 bolos e vou dividir para 9 pessoas? Não tem como, Marcelo. É a mesma coisa com todos os outros números. Claro que tem.
Ah, tá bom. Então você tem 0 de bolo e vai dividir para 5 pessoas. Não tem Quem como. disse que tem que ser o bolo da fração? Bom, o que a Sofia tem lógica não, é o certo. Então, é impossível, Marcela, isso era para você já saber que é impossível a gente fazer uma divisão por 0. Essa conta não existe, é impossível. De qualquer conta, qualquer número dividido por 0 é impossível. É impossível. Então, isso não é nem regra, é lógica. Igual, por exemplo, vou dividir por 0. Uai, em quantas partes eu vou dividir o inteiro? Em quantas partes eu vou dividir o inteiro? Ele vai continuar sendo 8, tia. Não vai ser dividido, só Mas isso. se eu não dividir, ele vai continuar sendo um inteiro. E é verdade isso. Você vai dar um inteiro, vai pegar 8 inteiro para dar aqui. 8 dividido por 0 é impossível. Tia, mas você não precisa dividir. Uai, como não? Se nós estamos trabalhando em fração, Marcela, eu já cansei de falar, vou falar de novo. Fração é uma divisão. Isso nós estamos falando no contexto, no geral. Pensa no Qualquer desenho que a tia número é faz. impossível dividir por 0. Pensa no Essa desenho que a tia faz fração, na essa lousa. conta, não é essa divisão, é impossível, não existe. É impossível. Como que eu posso pegar 8 lápis e dar para 0 pessoas? Não existe. Ô, tia, você não dá pra ninguém, só isso. Ué, mas então, Marcela, se eu não vou dar, não existe, é impossível. Ué, então, por que eu vou dividir, então? Então não tem nexo, Marcela, não é que Tia, você não nossa, vai eu dar. não- É que eu não você vou não pensar tem. Pronto. Pensa no desenho que você faz. É impossível, pronto e acabou. Porque, gente, eu já mostrei por desenho, eu já mostrei na divisão, e isso você pode procurar onde você quiser, né? Na teoria, você vai ler lá sempre. Uma divisão por 0 é impossível. Tia, Tá? mas eu tenho uma teoria diferente, é só isso. Não, é o teu modo de pensar, né, Marcela? Que eu não sei como você vai conseguir dividir 0 lápis para 40 pessoas, para 10 pessoas, para 2 pessoas. Não sei como você vai conseguir fazer isso. Se você não tem, como você vai dar? Então, vamos lá. No exercício 3, de maneira geral, mostramos que frações inversas têm o numerador e o denominador trocado de posição. Lógico, se é inversa, está aí. No entanto, frações que são iguais e seus inversos, juntamente com o colega, pensa e dê um exemplo e anote 3 deles. Então, ele quer que você pegue uma fração, né, um denominador igual ao denominador e representa uma unidade. É isso que ele quer. Então, ele quer que você coloque aí, acabamos de dizer agora, 3 frações que você vai, mesmo com o seu inverso, vai dar 1. Então, aqui a resposta do 2 é 9/8. Então, do 3, ele quer 3 exemplos, né, de frações que mesmo você fazendo o inverso dela, vai dar 1. Não é todas, tia, que dá pra fazer o inverso da 1? É. Então eu posso colocar qualquer uma? Não, ele quer. Olha o que ele pede, Geralmente, de maneira geral, trocamos as frações inversas que têm o denominador e o denominador trocados numa posição. Há, no entanto, frações que são iguais às suas inversas. Ele quer 2 frações que sejam igual ao seu inverso. Isso é para dar uma pensadinha. Como que você faz? Eu sei, tia. Fala. Pensa comigo. Uma fração que tem o denominador 1 e o numerador 0, e uma fração que tem o denominador 0 e o numerador 1. Vai dar, tia? Nos 2 Não. cantos. Não dá.
Ô, tia, pode ser, por exemplo, 3 e 3, 3 e 3? 3 terços, né? Pode ser 3/3. Porque o inverso Tia, dela vai mas daí ser o tem que quê? colocar que é um 3 inteiro. terços. Que É, é igual a 3, Tá. 1. Qual mais? Tia, tem mais. É infinito isso, não tem como pôr toda. Deixa eu ver. É 3 exemplos. 5 quintos, tia, sei lá. 5/5. Pode ser? Qual mais? 8 oitavos. Hã? Eu ia falar isso agora. 8 oitavos. oitavos. Tia, o Vinícius 8 falou. oitavos. 10 décimos. 11 onzeavos. 100 Tia. centésimos. 54 avos. Não importa. Sendo o numerador e o denominador iguais, o inverso vai ser igual, que sempre vai ser 1. Ô, Ok? tia, eu tenho uma pergunta. Ah, Uma fração que mesmo eu mudando ela vai dar o mesmo resultado é 0, 0, tia. 0 em cima e 0 embaixo vai dar a mesma coisa. 1 em cima e 1 embaixo. Marcela, Ô, você está tia. batendo numa tecla, Marcela, que a tia Toninha já falou. Você quer entender o porquê do zero. Eu disse que o zero é uma divisão impossível. E mesmo então, se você multiplicar, vai dar 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. 0 dividido por 0 dá 0, não é igual ao inteiro. Nós estamos procurando frações igual a 1 inteiro. Não, tia, mas deixa eu explicar. 0 é o inteiro, entendeu? Como inteiro, Marcela? Não existe isso, Marcela. Se eu não tenho 0, como que eu vou ter inteiro, Marcela? Uai, eu tenho uma caneta. Eu tenho 0 caneta, eu tenho uma caneta? Me empresta tua 0 caneta. Uai, se eu não tenho, como que eu vou emprestar? Uai, Então, tia, se não empresta, exatamente. tá bom, Marcela. Aí também, né? Uai, lógico, aí não presta, aí não dá, aí não vai. Nós estamos trabalhando com o concreto. Nós estamos falando com o real. Divisão. Ó, 4. As frações são classificadas de próprias, imprópria e aparente. Sim, a fração própria é aquela que eu tenho um denominador menor que o denominador. Quer dizer, eu dividi e não comi todo inteiro. O impróprio é ao inverso. Quando eu preciso de mais que um inteiro para representar, né? Então, o numerador é maior que o denominador. E aparente é quando o numerador é igual ao denominador. Ou o numerador é o múltiplo do denominador. Quer dizer, eu vou dividir o numerador pelo denominador e dar o número inteiro. Ô, tia, vou te perguntar um negócio? Ah, Sabe o que eu tava pensando agora? A gente tá falando de fração inversa. Mas eu vou dar um exemplo. 5 terços. Se eu ela é uma fração imprópria. Se eu inverter ela vai ficar 3 quintos. Ela é uma fração própria. E se eu fazer a multiplicação das duas frações inversas, as duas frações inversas, dá uma aparente. tá, também. Dá porque ela vai dar o seu, né? Ó, então agora ele vai falar aqui, ó. Leia com atenção a frase seguinte e dê um exemplo que justifica. A fração de a inversa de uma fração própria é uma fração imprópria. Então, ele quer que você dê um exemplo disso. Então, ó, vamos falar, dá uma imprópria aí para mim. Imprópria quando... Ô, tia, Uma que é? própria. 4 quintos. 4 quintos. O inverso é qual? É 5 quartos. Ela é uma fração imprópria? Sim, porque é maior que o inteiro. É maior sim. que o inteiro. E o resultado dela dá uma aparente. Se você fizer, vai dar uma parente e vai dar um inteiro, né? Se eu fizer a multiplicação deles. Então, pode ser qualquer fração própria, ou a sua inversa vai ser uma imprópria, ok? Qualquer número que você fizer. Se eu fizesse 2 terços, o inverso dela, 3 meios. Ô, tia, só que uma coisa. Tia, na lousa eu acho que você escreveu errado. Você colocou 4 quintos inverso
é o inverso. Não, o seu inverso. É porque não era para escrever, era só para pôr, né? O seu inverso é 5 quartos. Ô, tia, eu queria saber uma coisa. Ah, Se eu tenho, por exemplo, 4 canetas e eu quero dividir para 5 amigos, como que eu vou fazer isso? você vai dar metade de pedaços. Não tem como. Porque se você não é uma divisão, Uhum. vai dar 0, vai dar 8 décimos para cada um de caneta. Certo? Ah, entendi. Divisão. Então não vai dar uma caneta inteira para cada um. Você Tá? quebra no meio, aí se dá em pedacinho. Aí não dá para você dar uma caneta inteira para cada um. Porque 5 dividido por 2 daria 2,5. Acho que é melhor a gente dar bolo, 100 não sem números caneta, né? inteiros. Ô, tia, posso dar um Também, exemplo? pronto, pessoal. Vai me. Marina, o que você quer perguntar? Uma vez a tia Daniela deu aula pra gente, aí ela tinha umas balinhas, só que ela não tinha muita balinha. Aí ela dividiu cada balinha em 3 e aí deu certinho pra todo mundo. Então. Aí não é uma bala inteira, né? Ó, classifique como verdadeira ou falsa uma das afirmações a seguir. Um quinzeavos é o inverso de 15? Então, vamos lá. Acho que não, tia. Ó, 2 quinzeavos. O inverso é o quê? 15 meios. É 15? É Não. 15? Não, Não. tia. Então ela vai ser o quê? Falso. 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 O inverso de 3 17avos é 17 sexto. Qual que é o inverso? É 17 falso. e 3. É o inverso. É 17 Certo. Falso. É falso ou verdadeiro? É falso. Falso. As primeiras duas são falsas e o resto é verdadeira, tia. 2 inteiros é o inverso de meio. Uhum. 2 Sim. inteiros, seu inverso é meio. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O inverso de 80 é 80 avos. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Verdadeiro. E 1/3. A fração Verdadeiro, inversa é 3. verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeira. Verdadeiro, porque 1/3, o seu inverso vai ser 3/1. Ou então que isso é igual a 3, não é? Então, verdadeiro. Isso que vocês têm que saber. Que 1 eu posso colocar ou não. 3/1 é a mesma coisa que 3 inteiros. Seis. Página 71. Falso que se pede em cada item. A. Multiplique 3 pelo inverso de 4 sétimos. Então, Não, vai ser tia, o quê? multiplique por 3. Tia, multiplique por 3. Tia, é 3 inteiros vezes 7 quartos. Ô, tia, tá errado se eu coloquei 3, 1. Espera aí que eu só estou lendo por enquanto e nós vamos comentar, tá bom? A B. Multiplique 1/2 pelo inverso de 3. O que dá 1/3. 1/3. Tá bom. Então, vamos lá. Olha, eu falei para vocês que toda vez que tiver o número sozinho, quem falou para mim aí de pôr um embaixo, ótimo. Quer dizer que não está esquecendo que 3 inteiro é a mesma coisa que 3/1. Então, aí fica muito mais fácil para eu multiplicar, para mim não errar. Então, como vai ficar aqui, então? Vai ficar 21 21. quartos. Ô, tia, tem que fazer número misto aí também? Tia, você vai esperar a gente Tá? 10 minutos mais cedo? Tá? Vou pensar, Marcela. Ô, tia, eu fiz um número misto por causa que você disse que sempre que dá pra fazer é bom fazer, entendeu?
Tá, é que aqui ele pediu só para você fazer a multiplicação. Mas se você fez, também não está errado. Tia, Certo? posso falar o próximo? Tá, vai lá, Marina. Eu tenho meio vezes o inverso de 3. 3 inteiros. É como se tivesse Vai 3, 1. Então, o inverso de 3, 1 é 1 terço. Quanto deu, Marina? Deu 6, 1. Mas Na 6 verdade, aonde? ao Fala para a tia contrário, Toninha. tia. Ao contrário. 1/6. 1 sexto. Isso. É que eu fiz de Certo? trás pra frente, tia. Isso. Agora, o 7. Ô, tia, esse aí é bem fácil. Ô, tia, antes, eu A hora, quero te a hora perguntar que uma você coisa. falou lá no primeiro, eu já vi que você tinha dado a resposta, você ia saber fazer isso. É que esse aí é se você saber transformar um número misto em uma fração imprópria. Isso, se eu souber, transferir, aí, É que eu esqueci quando. É que ontem, eu não lembro quem perguntou, mas perguntaram como transformar uma fração mista em uma fração imprópria, só que eu não lembrava. então vamos lá. Pode ser escrito em forma Quer de dizer, fração tia, imprópria. desculpa. Caso escrito dessa forma, sua fração inversa será. 7/22 avos, tia. Olha, tem que tomar maior cuidado, né? Ah, inverso é Ó, 7/22. então vamos lá. 22%. É que eu tinha 3 vezes 7 7 dá mais 21. o de baixo não muda. 7 posso falar? vezes 3, 21, mais 1, Dá 22 22 sétimos. sétimos. Vai Aí sair você essa resposta, não vai? Vai. Aham. É a E. Mas E? foi isso que ele tá. perguntou? Não, o inverso. Não, perguntou. ele falou Então, a tá vendo fração que tem que tomar inversa. cuidado no que pergunta? Aí está essa resposta. Ô, Mas tia. não foi isso que ele perguntou. Ele Ô, tia. perguntou qual é a sua inversa. Qual que é, Henrico? 7/22 avos. 7/22 avos. Qual é a alternativa? D. Dado. Ô, tia, olha aqui. De Deus. Deus algum tem problema? misericórdia. Tem algum problema eu não fazer essa conta, essa conta aí que você faz? Por causa que só de ver o número misto eu sei como transforma. Isso, mas é mesmo. Ô, É isso tia. mesmo. Tia, Oi. eu gostei tanto da teoria que a gente tinha começado que passou tão rápido a teoria que já até acabou. Agora é divisão por, deixa eu ver. Então, esse aqui, de olha. frações. Então, agora a tia Torinha vai falar com vocês. Ah. Bom, já acabaram? Vou dar um tempinho, todo mundo já copiou, já corrigiu? Sim, tia. Calma, tia, deixa eu beber água, rapidão. Ó, então olha aqui, preste atenção. Posso apagar a lousa tudo? Mas vou dar uma explicação. Pode. Então, olha, essa parte foi só para vocês entenderem bem, sem ficar dúvida, o que é uma fração inversa. Porque agora vocês vão precisar a fração inversa na divisão. Certo? A divisão, eu multiplicando pelo seu inverso, ela vai dar a divisão da fração dada. Foi o caso que aconteceu lá na outra aula que vocês ficaram com dúvida. Então, agora hoje nós vamos ver na página 72. Eu não vou ficar com dúvida, porque eu descobri que sempre que falar terço, metade, quarto, tá falando de multiplicação, não divisão. Isso. Mas agora vai dar para vocês entenderem o porquê. Tá? Então, no estudo de operações com frações, podemos encontrar a divisão de uma fração por um número natural, quer dizer, por um número inteiro. Além de divisões de fração, então de fração para fração, ou um número inteiro mais uma fração. Para entender como podemos realizar esse cálculo, observe com atenção cada situação a seguir. Divisão de fração por um número natural. Então, ele deu aí. Agora eu vou apagar toda a luz, ok? A Toninha já fez esses desenhos, mais ou menos, não com o mesmo número, mas já fez na lousa, explicando quando era para pôr metade, um terço, o que era para ter feito.
Então, ele fala assim, ó. Helena é professora de artes e pretende cortar um quarto de uma cartolina para fazer um trabalho. Inicialmente, ela fez a divisão. Então, ela tinha uma cartolina inteira, ela pegou, então, foi dividida em 4 partes. Né? Tia, mas vai ter dividir. Se ela já sabe que está dividido em 4 partes, é tão simples. É só ela pegar uma parte das 4. Ô, tia, eu tinha entendido E aí ela Helena, pega eu o tô pedaço procurando e com você. separa. Né? Então, um quarto. No entanto, esse pedaço que ela quer recortar precisa ser dividido em 3 partes iguais, sendo que cada pedaço será dado por um grupo de alunos. Então, a pergunta é: que fração da cartolina inteira cada grupo deverá receber? Então, para responder, devemos calcular a terça parte de um quarto. Ou, em outras palavras, dividir um quarto por 3. Então, ela dividiu. Então, um quarto dividido por 3. Então, um quarto, ela vai dividir por 3. Tem uma pergunta. Deixa eu ver, ela fez outro desenho aqui embaixo, né? Peraí, deixa eu fazer. Peraí. Deixa eu fazer igualzinho, tá aí. Então, ela dividiu esse um quarto em 3. Em 3. Aí ela pegou uma parte, que é a terça parte. Nessa parte. Então, agora ela pergunta, neste caso, a divisão não indica partes iguais. Então, continuemos a dividir os outros quartos da figura que temos. Então, o que ele quer dizer? Que aqui, ó, eu tenho, para ser uma fração, eu tenho que continuar a divisão. Certo? Então, na verdade, ficou dividido em quantas partes? Em quantas partes ficou dividida? Ficou em 12. Em 12. Quantas partes ela pegou? 3. Não, ela pegou foi dividido Não, ela por 3, pegou pegou três. uma parte. Quanto que ela pegou? 1. Uma. Não, tia. Um quarto dividido por 3 seria igual a 1/12. Não, tia, ela não pegou uma, ela pegou 3. Não, ela dividiu em 3 e pegou 1/3. 1/3 quer dizer o quê? Isso aqui é a operação. Olha lá, ela põe assim, a terça parte. O que é a terça parte? Não é dividido por 3? Então, uma parte é quanto pedacinho? 1. Mas quem disse que tem que ser uma Tia, parte dos 3? Eu quero saber uma Mas ele coisa. falou, Eu posso- ela falou a terça parte? A terça A parte terça é tudo, parte é uma. é tudo, tia. Não, tudo é o 3 inteiros, dividido por 3. Dividido por 3, não é a terça parte. Se eu falar 2 dividido por 2 e falar dividido pela metade, é a mesma coisa? É a mesma coisa? Ô, tia, Oi. 1 vezes 3 não é 1. Ô, tia, calma. Calma lá. Você tá falando assim. Aqui, que ó, não é a pode- divisão. 3 é 3. Sim, tia. Então, como que ficaria a divisão? Um quarto multiplicado pelo seu inverso. Qual é o inverso? 4. Tia, de É todo modo, se você dividir 1 por Dividir 3, pelo seu inverso. Ô, tia, olha aqui. Mas Oi. Gente, deixa a tia tentar tá me certo, explicar, tá por certo. favor. Tá certo o que você fez. Só que não, deixa eu falar. Eu tava achando que você tinha feito no... Ah, não, você dividiu todos. Eu achei que você só tinha dividido a parte igual ele mostrou na apostila. Henrique, Não. deixa a tia Ó. tentar explicar pra gente. Então, aí ele fala assim, ó. A terça parte de um quarto. Então, a terça parte de um quarto. Então, a terça parte de um quarto
vai ser, né, um pedacinho, né? Aí ele fala assim, ó, no entanto, observe que dividir 1/4 por 3 equivale a terça parte de 1/4. Não é mesmo? Então, vamos escrever assim. 1/4 dividido por 3. A terça parte de 1/4 vai ser igual a 1/3 vezes 1/4, que é igual a 12. Foi isso que a tia Toninha fez aqui. Não, tia, Aí ele peraí. fala assim, ó. Não, peraí, Então, vamos tia. dividir por 3 corretamente e multiplicar pelo inverso de 3, que é 1/3. Seguindo o mesmo raciocínio, temos dividir por 2 equivale a multiplicar por 1,5. Dividir por 4 equivale a multiplicar por 1/4. Dividir por 5 equivale a multiplicar por 1/5, e assim por diante. Então, quando ele fala que ele vai dividir por 2, equivale eu multiplicar pelo seu inverso. Por 4, por 5, a mesma coisa. Então, toda vez, por isso que eu falei, fazer desenho, tem números muito grandes que não dá para a gente fazer o desenho inteiro. Ô, Então, ele tia, está dando a lógica, a regra, que é uma regra. Oi. Mas assim, não é uma regra, mas eu estou demonstrando o porquê. Não é que assim, tem que ser assim, pronto, acabou. Não, estou mostrando. Estou demonstrando o porquê. olha, tia, eu vou ser bem sincera. Se você inverter 1/4 e você dividir 3 por 4, não, se você multiplicar 3 por 4 vai dar 12, e embaixo vai dar 3 de todo jeito, tia. Não, mas aí você copia a primeira e multiplica o inverso da segunda fração. Aí você está dividindo ao contrário. Olha aqui esse segundo exemplo aqui. Ô, tia, eu quero saber uma coisa. Inverter a fração? Oi, fala que eu estou ouvindo. Olha, aqui, por exemplo, tá 1/4. E aí tem 3, dividido por 3. Aí você colocou 1 embaixo. Aí você vai dividir 4 por 1, É, ó, que não vai dar 12, vai dar está 4. dividido por 4. 4 por 3. Ó, Não, tia, eu tô falando ali, tem ó, nessa 4 coisa partes. aqui que você fez. Aí eu peguei 1/4, ó, 1/4, não tem 1, 2, 3, 4? 1/4 e dividi por 3. Ô, Sofia, eu te entendi. Pela sua conta vai dar 1 de 4. 1/4. Isso aqui não é 1/4? Eu dividi por 3. E vou pegar uma parte só. Ô, tia, mas então, parte. ali naquela conta que você fez, Ah, tá vendo? Você pôs 1/4 dividido por 3. Aí você colocou esse 1 embaixo. Seria 4 dividido por 1, que dá 4. E 1 dividido por 3, que dá 3, né? não. Ué, tia, mas então... Não, ó. 1/4 dividido por 3, em 3 partes iguais, é a mesma coisa que eu fizer 1/4 vezes 1/3. Que no caso ela pega 1 e ela divide 4 por 3 dá 12. Então dá 12 ovos. Não, tia, como assim? Mas desde quando você sempre ensinou, o número vem embaixo. Ó, só Ele que nunca hora vem que você está entrando quase. Tia, eu não entendi ainda. Ainda não entendi, tia. tio. Por que de ser 1 tem que ser 3? Por que ser 12? Tem que ser 4. Ela dividiu 4 por 3. Primeiramente, dá 12. Então vamos Tá lá. bom. E aí, ela Ó. dividiu o quê? Aí Vai ela ser dividiu mais 1 por 1. Página Ela dividiu 72. 1 por 1, que deu 1. Ah, Mas não tem esquece. como dividir 1 por 1 aí, Henrique. esquece. Pronto, acabou a conversa. A professora pegou uma cartolina, tá? Inteira. E ela dividiu em 4 partes, tá? Dividiu em 4 partes. Ai, vou deitar aqui. Congelação lá não sabe. Ela pegou esse 1/4, aí ela viu que desse 1/4, que esse 1/4 aqui, ela vai dividir em 3 partes iguais. Ela vai pegar a terça parte
deste 1/4 que ela pegou. Então, esse aqui, ó, corresponde a 1/4, não é? Aí ela vai pegar esse 1/4 e vai dividir por 3, que ela quer a terça parte deste pedaço. E vai pegar, então, se ela quer 1/3, ela vai pegar, então, isso aqui corresponde a 1/3. Então, ela quer 1/4 dividido por 3. Não foi? Tia, Oi? mas ninguém aqui falou de 1/3. E Tia, Ele está dizendo assim, ó, a terça parte ela pegou, ó. Para responder, devemos calcular a terça parte de Terça um... parte é um terço, não é? Ué, Tia, terça parte. Então, Sim. a terça parte é o quê? Eu não tenho que dividir por 3? Então, eu já sei. É igual a 1/3? Sim, assim, eu já entendi. Se for a minha lógica, Eu não assim, entendi. a gente pega esses 4, Tia. divide por 3, dá 12. Aí a gente pega 1 porque ela só pediu 1. E aí dá 12 avos. Aí eu não sei se mas a minha lógica tá certa. Pronto, pessoal. Pronto. Olha, ela pegou a 1/4. Olha lá. É que eu estou lendo o exercício. Se vocês verem, talvez vocês vão Eu já conseguir entendi, só quero saber se entender. a Ele lógica fala tá assim, a certa. professora de eu arte não consegui entender. cortou 1/4 da cartolina para fazer o trabalho. Então, ela cortou esse 1/4. No entanto, esse pedaço que ela quer recortar precisa dividir em 3 partes iguais. Está aqui, divide em 3 partes iguais. Esse 1/4 que ela pegou. Sendo que cada pedaço será dado para um grupo de alunos. Então, a pergunta é, que fração da cartolina inteira cada grupo deverá receber? Para responder, devemos calcular a terça parte, porque não dividiu em 3 e não deu 3, não foi dividido em 3 pedaços, não deu 1 para cada grupo. Porque senão não vai ficar também esses 4 pedaços, não vai ficar. Não vai ser uma fração porque não tá indo para partes iguais. Não vai? Tia, Isso, ela pegou 1/4 e dividiu em 3 pedaços. Está aqui. Então já entendi, tia. Aí ela deu, então, o que ela acabou dando? 1/3 para cada pedacinho desse vai valer em quanto? Não é 1/3? Sim. Tá, fala, Marcela. olha, tia, eu não entendi por que dá 12 quadradinhos se 3 dividido por 4 dá 1. E 4 multiplicando por 1 dá 4, tia. A tia já explicou que 1/4 significa que ela recortou da folha um tia. quarto da folha. Ô, tia, eu entendi. Olha Só que aqui, eu queria saber presta quem é essa atenção. figura. Pode Tia, se não parar de tivesse conversa. essa figura. Pode Se não parar de tivesse essa conversa. figura e fosse um número grande, eu não conseguisse fazer. Pronto, pode Vamos parar. lá. 1/4 fez 1/3. Pode parar. Então, olha aqui, eu estou seguindo certinho o raciocínio aqui, ó. Quer dizer, que eu já fiz para vocês na aula passada 1000 vezes. Ó, então ele fala que então ele pegou 1/4 e foi dividido por 3 partes. Se eu dividir em 3, cada pedacinho desse vai valer 1/3. Certo? Se cada pedacinho desse vai valer 1/3. Que ele dividiu por 3, então cada parte vai valer 1/3. A terça parte dele. Bom, aí ele pegou e foi dividiu. Então ficou a mesma coisa que 4, 1/4 dividido por 3. 1/4 foi dividido por 3. Mas uma fração só é uma fração se for dividida em partes iguais. Senão ele não é. Então, neste caso aqui, como ficaria a minha divisão para ser divisão iguais? Ficaria 1/12. 1/12. Mas não seria mais Porque fácil, em vez de senão- fazer esse desenho? Não. Tia, Hã? não seria mais fácil, em vez de fazer esse desenho, não seria mais fácil fazer 1/3 multiplicado por 1/4? Tudo bem, eu vou dar isso. Mas eu tenho que mostrar o porquê, Henrico. Eu estou mostrando o porquê
Porque aí agora, a hora que eu falar para divisão, vocês copiam a primeira e multiplicam o inverso da segunda, que ficaria assim, ó. Aí vocês vão falar, mas se é dividido, por que você multiplicou? Porque eu estou demonstrando aqui, ó. Ô, tia, então aqui seria assim. Aquele negócio que você só passou o lápis uma vez, seria que você tirou da folha. No caso, tava em 4 partes. Aí você tirou um pedaço da folha. No desenho seria você tirou uma parte da folha. Aí você divide em 3, porque ele pediu. Você divide todas as partes por 3. Tinha 3 grupos. Sim, aí você pinta um, porque ele pediu 1/3. Isso. Ah, tá. Então no desenho eu também entendi. Certo? É por isso. Mas agora você já pensou eu ter que mandar vocês fazer Ô, tia. esses desenhos de todas que eu pedi para fazer? Sim, ficaria meio difícil. Ô, Muito tia. difícil. Oi. Assim com figura eu entendi, mas se pedisse no exercício sem figura nenhuma, eu não ia conseguir fazer. Então, ó, aí na página 74 tem outro exemplo de 2 décimos. Quanto cabe 6 décimos? Ô, tia, e outra pergunta? Outro exemplo. Aí ele coloca assim, ó, olha lá o que a tia Toninha falou até agora, no azulzinho. Para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. O resultado deve ser simplificado sempre que possível. Se possível. Então, o que é uma divisão de fração? É a primeira, copiando a primeira fração, multiplicando o inverso. Por isso que nós trabalhamos até agora, fração inversa. Posso te perguntar um negócio, tia? Oi. Uma outra pergunta. Sempre que... Então, é que eu acho que você falou já isso aí, mas eu quero só confirmar se eu entendi certo. Sempre que tiver em fração metade, ou terço, ou quarto, a gente vai multiplicar por 1/2, 1/4. Isso. É mesmo, porque é multiplicando pelo seu inverso. Ô, tia. E a Marcela quer falar. Ó, então eu vou mostrar aqui agora. Tia. Bom, isso aqui tem na apostila, eu estava explicando. Olha aqui. Eu tenho 4/5 dividido por 2. Quer dizer, 4/5 dividido por 2 é a mesma coisa que eu estiver fazendo. 4/5, né? Dividido, não é a metade? Sim, metade. Não é dividido por 2? Sim, vezes 1/2, tia? Então, aqui nesse caso aqui, eu quero saber a metade dele. Né? Então, a metade dele. A metade. Ô, tia, Então, a Marcela quer perguntar alguma coisa. Ô, tia, eu quero falar uma coisa. A Eu entendi. Eu vou falar da 72, tia. Eu entendi. Porque aqui ela pegou 1/4, ela pegou um pedaço da cartolina de 4 pedaços, e aí ela dividiu em 3. E aí ela pegou um de 3 pedaços. Mas lógico que é beleza. Uma parte. Aí 1/4 dividido por 1/3, que é igual a 1/12. Só que aí, tia, e se fosse um número grande e não tivesse essa figura, o que eu ia fazer para descobrir isso? Mas eu acabei de dizer agora. Copia a primeira fração e multiplica pelo seu inverso. Então, isso que é a fração. Olha aqui, na página 74. Lê o azulzinho para a tia Toninha. Lê, Sofia. Peraí, tia. Na 74? Página 74. Para dividir uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. O resultado pode ser simplificado sempre que possível. Então, sempre que eu vou dividir, você... Porque, olha aqui. Aqui você não dividiu por 3? Então, ele pede para você multiplicar pelo inverso. Então, 1/4 vezes... Qual é o inverso de 3 inteiros? 1/3. Ok, então, pelo que você está explicando agora, então, se tiver da página 74, tem lá 6 décimos dividido por 2 décimos, eu faria 6 décimos vezes 10 meio. Copio a primeira fração, qual é a primeira? 6 décimos, aí eu vou lá, multiplico o inverso da 6. meio. Ah, tá.
Então aí dá o resultado Tia, mas ela certo. vai falar. Que aqui, se eu for dividir, né, vai dar... Ô, tia Marcela Silva no chat quer falar, tá? Tá. Certo? Entendeu, Henrico? Entendi. Então, vamos lá. Fala, Marcela. Tia, eu entendi a página 72. Só que eu tenho que falar uma coisa. Se você cortou uma parte de 4 e essa parte que você cortou, você dividiu em 3, não tem por que você dividir o resto em 3 se essa parte já foi cortada. Senão não vai ser fração, porque fração é dividida em partes Bom, iguais. Marcela, mais uma vez eu vou dizer, só é fração se for dividido inteiro em partes iguais. Então, se eu tenho que dividir em partes iguais, eu tenho que dar continuidade ali. Senão, não era uma fração igual, não era uma fração. Certo? Como eu estou... Porque se ela não tivesse falado do todo... Ah, mas ela falou do todo. O todo, se eu pegar, dividir em 4, depois em 3, eu vou ter 12 pedaços. Então, frações só é frações se for dividido em partes iguais. Por isso que eu Acho que a tive que gente já dividir por entendeu. todos. Acho que todo mundo já entendeu, né? Então, vamos lá. O exercício 1 da página 75. A figura seguinte está dividida em 5 partes iguais. Usando lápis grafite e lápis de cor, faça o que se pede. Pinte de amarelo 1/5. Ô, tia, já pintei. É só pintar um pedaço dessa figura. Hã? Tia, eu já pintei. É pintar para pintar Um pedaço. pedaço dessa figura de quinto. Aqui. Tia, você não se importa não, porque eu não vou Tia, espera. pintar, porque eu não entendi, entendeu? Eu vou pegar uma história por causa que eu não tô com ele aqui, sabe como lá? Ué, você não entendeu essa, Má? Bom, então ela pediu para você pintar de amarelo 1/5. Então, está dividido em 5, É só vou um, pintar sim. 1/5 de amarelo. Está aqui. Tá. Agora, B. Então, 1/5 de amarelo. Pintei 1/5 de amarelo. A B. Agora, use uma régua e meça e traça uma linha horizontal, dividindo a figura inteira ao meio. Depois, risca a metade de 1/5. Ô, tia, não é só fazer um risco assim no Então, meio? ó, ele pediu para você cortar no meio. Cortei. Todos, tia? Ah, tá, não, Vai. deixa eu falar. Vai uma linha no meio. Aí ela pediu para você cortar, faça isso, a metade de 1/5. Qual é a metade de 1/5? Esse não é 1/5? 10. Esse não é 1/5? Então, a Sim, metade sim. dele. Então, aqui. A metade dele dá. Aqui. Tá. Tá Então, bom. já cortei lá. Metade de Espera só um 1/5. pouquinho. Então, agora é para você fazer risquinho com lápis, só em 1/5. Você pintou de amarelo, agora você vai fazer 1/5. O que você tem que fazer mesmo? Tirar 1/5? Vamos ler, pessoal? Eu fui pegar a régua. Ué, mas lê então, olha. Meça e traça na linha horizontal, dividindo a figura inteira ao meio. Aqui, ó. Aí pinta 1/5. De outra cor, né? Ué, tia, mas como que eu vou pintar 1/5 em cima desse amarelo? Tem que pintar em cima do Ó, amarelo? ele não mandou você pintar, ele mandou fazer risquinho em cima deles, assim, ó. Ah, tá bom. A C. A divisão a seguir representa o que foi feito na figura anterior. Ou seja, estamos dividindo
1/5 por 2. Então, a C... Então, aqui, né, 1/5, né? A C, ele está dividindo 1/5 dividido por 2. De acordo com a parte riscada, a lápis na figura, escreva essa divisão. Tá, já escrevi. Resolva a multiplicação. Então, o que ele quer dizer? Dividiu por 2. Então, isso é a Sim. mesma coisa. Então a gente tem que pegar 1/5 vezes meio, né? Que seria 1/10. Então, olha aqui, ó. Ficou em 10 e peguei 1. Olha lá, se não ficou igualzinho o desenho. A D é para fazer a multiplicação que eu acabei fazendo, né? A D. Mas, tia, eu já fiz nascer junto a multiplicação que nem você fez, tá? Para mim Tá entender na bom, é que eu também acabei fazendo, né? O resultado do item C são iguais, ou seja, é verdadeiro que 1/2 dividido por 2 é igual a 1/5 vezes 1/2? Sim. Sim. Ô, tia. Oi. Não, tá bom. É que eu ia perguntar se você já tinha recebido meu trabalho que eu entreguei na escola. Eu não abri meu armário ainda, eu vou abrir agora. Eu abro sempre a hora que eu saio. Nossa senhora, É que hoje é dia 24, eu quero ver se você já recebeu. Mas levar você o armário entregou, vai cair. pode ter certeza que eu já entreguei. Eu entreguei na quinta-feira junto com as provas. Eu também. Eu já entreguei Eu da acho que eu vi o do Fernanda. Henrique e o do Luiz Felipe. O eu meu acho tava que em um eu- saquinho. O meu tava em um saquinho, que a minha mãe falou que O meu tá colocar. naquela pastinha. Eu já entreguei junto com a redação de português que ela pediu pra entregar. Então Eu tá não, faltou a redação só. 2. Um copo tem exatamente 1/4 de litro de capacidade. Deseja-se encher de água uma jarra com uma capacidade total de 3/4 de litro. De acordo com essa ideia, responde o que se pede. Fazendo estimativa, descubra quantos copos serão necessários. Então, se cada copo... Nossa, isso é muito difícil, hein? Nossa Senhora. Ô, tia, não é só um copo? Não, senhor. Ele quer... Um Ó, que ele quarto, pede. um quarto. Então. Ó, que ele pede, ó. Ah, calma, tia. Se for pra dividir, é só fazer 1/4 vezes 3, 4 terços. Se for pra fazer nesse sentido. Eu posso fazer, somar. Ele falou, um copo mais um copo mais um copo é igual a 3/4. 3/4. Então, eu vou precisar de 3 copos, né? Sim, mas Ou ele eu não posso quer fazer igual copo você inteiro. falou, 3 Ô, vezes tia, 1/4, né? Que vai dar também 3/4, né? Então, eu posso fazer das duas maneiras, certo? Porque ele está perguntando quantos copos são 3/4, né? Aí, o B. Se quisermos descobrir quantas vezes o volume do copo cabe no volume da jarra, podemos escrever a seguinte divisão. Tia, licença, por favor. Então, É só a gente fazer 3/4
vezes 3 quarto quartos 1. dividido por Tia, dá licença, quarto. todo mundo já perguntou, agora eu vou perguntar uma coisa. Vou perguntar não, eu vou falar. Eu ainda não entendi a página 72. Ô, Marcela, ó, a página 75 é igual a 72. É através do desenho. E aí ele fala, Marcela, que o desenho é só para demonstrar. O que você tem que saber, olha aqui, ó. O que você tem que saber é o que está escrito na página 74, em azul. É isso que você tem que saber, Marcela, porque você não vai fazer desenho. Você vai fazer resolução. Isso é uma demonstração. Então, vamos lá, pessoal. Tia, eu ainda não entendi. O que você não entendeu, Marcela? Não entendi nada, tia. O que, por exemplo? O que você não Eu entendeu? não entendi a página 72 inteira. E essa página 75, você entendeu? Ué, tia, se é a mesma coisa que a 72, eu não entendi. Pessoal, Quero dizer, tia, eu entendi. O que eu quero saber é porque é um. Não é um, tá pintado dois. espera que eu vou voltar. Deixa eu só terminar esse aqui, então. Ó, aí ele fala assim, ó, o volume, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, então? É só você fazer o inverso da segunda Copiar a fração. primeira E e fazer o inverso da multiplicar o segunda. inverso da Segunda, que dá, no caso, da 12 quartos. E aí, quartos, né? Que eu vou dividir, ele falou para simplificar, se possível, né? Vou dividir por sim, então 4. vai ficar 3 inteiros e... Calma, 3 inteiros... 3 inteiros, só. 3 inteiros, porque não tem como fazer zero... Isso. Foi o que ele deu na abertura, né? O que ele falou. Ô, Tá? tia, Ah, tia, foi. eu simplifiquei por 2, tá? Mas aí dá para simplificar por 2 de novo. Dá uma licencinha. Então, aí eu fiz por 2 de novo. Aí deu 3. Também dá para simplificar por 4, se a pessoa quiser. Isso não importa, viu, Vinícius? Desde que você torne ela irredutível, né? Não tem problema. Pode dividir por 2 de novo. Tia, eu tava pensando aqui, agora eu entendi. Tia, dá uma licença, por favor. Obrigada. Então, agora, a C, resolva multiplicar e simplificar o 12 resultado. quartos, Gente, tia. deu a mesma coisa. Ai. Nossa, mano. É que a gente resolveu antes, na verdade. Né? Nem culpa da apostila. É. A C, então, seria... Mas é que eu não sei. Tipo assim, na B eles pedem pra gente mostrar como a gente pode fazer. Mas se a gente só colocar 3 quartos vezes 4... mas ele perguntou, né? quanto cabe. Se, podemos escrever na seguinte divisão. Tá, escrevemos aqui, divisão. C faz a resolução. Pronto. Tá E a bom. D? A D, a gente... Sim. Sim. Eu vou deixar na B também. Eu já deixei na B. Eu tô pode resultado, ser. tá? É que eu achei que não ia perguntar de novo, que nem na outra. Ô, tia, não solta agora a gente não, porque aí vai ter 20 minutos. Aí não vai ter nada pra fazer. Não, Henrique, Não tem nada pra fazer, tem coisa pra fazer, filho. É, verdade. Se quiser soltar. Ai, semana de prova foi muito pesada. Pessoas terminaram na primeira verdade, semana. gente. A gente tem coisa pra fazer. Ó, vamos parar de não é? conversa? Você não pode ficar falando em você.
Parei. Já terminaram, pessoal? Vamos lá. Marcela, algum problema agora? Já entendeu? Tinha alguma dúvida? Licença, tia. Então tá, pessoal. Então vamos ver. Vamos responder comigo o exercício 3, a página 77. Então vamos lá. Tia, você vai soltar